Orientação da criança, capítulo 2. Os primeiros mestres. Os pais devem compreender sua responsabilidade. O pai e a mãe devem ser os primeiros mestres dos filhos. Os pais precisam compreender sua responsabilidade. O mundo está cheio de laços para os pés da juventude. Multidões são atraídas por uma vida de egoísmo e prazeres sensuais. Não podem discernir os perigos ocultos ou o terrível fim que se lhes afigura o caminho da felicidade. Mediante a condescendência com o apetite e a paixão, desperdiçam as energias e milhões se arruinam tanto para este mundo como para o porvir. Os pais devem lembrar que os filhos irão enfrentar essas tentações. O preparo que habilitará a criança a combater com êxito na luta contra o mal deve começar mesmo antes de seu nascimento. A cada passo, os pais necessitam mais que sabedoria humana, a fim de poderem saber educar melhor os filhos para uma vida útil e feliz aqui, e mais elevado serviço e maior alegria no além. Parte importante do plano de Deus. A educação da criança constitui parte importante do plano de Deus para demonstrar o poder do cristianismo. Solene responsabilidade repousa sobre os pais de educarem os filhos de tal maneira que, ao saírem para o mundo, façam o bem e não o mal àqueles com os quais convivem. Não devem os pais considerar sem seriedade a obra de educar os filhos, nem negligenciá-la, seja o motivo qual for. Devem empregar muito tempo em cuidadoso estudo das leis que regulam nosso ser. Devem fazer seu principal objetivo tornar-se inteligente quanto à devida maneira de lidar com os filhos, para que lhes possam assegurar mente sã e corpo são. Muitos dos que professam ser seguidores de Cristo estão negligenciando tristemente os deveres do lar. Não percebem a sagrada importância do depósito que Deus colocou em suas mãos, moldando de tal maneira o caráter dos filhos que estes tenham fibra moral para resistir às muitas tentações que são armadilhas para os pés da juventude. É necessário cooperar com Deus. Cristo não pediu ao Pai que tirasse os discípulos do mundo, mas que os guardasse do mal que no mundo há, que os livrasse de ceder às tentações que a cada lado enfrentariam. Essa oração devem os pais e mães fazer em favor dos filhos. Mas orarão eles a Deus e então deixarão os filhos fazer o que quiserem? Deus não poderá guardar do mal os filhos se os pais não cooperam com ele. Os pais devem empreender sua obra corajosa e alegremente, levando-a avante com incansáveis esforços. Se os pais sentissem que nunca estão desobrigados da responsabilidade de educar e preparar os filhos para Deus, se com fé fizessem sua obra, cooperando com Deus por meio da oração e trabalho fervorosos, teriam êxito em levá-los ao Salvador. Como um casal enfrentou sua responsabilidade. Um anjo do céu veio instruir a Zacarias e Isabel sobre a maneira em que deveriam preparar e educar o filho, para que pudessem trabalhar em harmonia com Deus no preparo de um mensageiro para anunciar a vinda de Cristo. Como pais, deveriam cooperar fielmente com Deus e formar em João tal caráter que o habilitasse a desempenhar a parte que Deus designara para ele como obreiro competente. João era o filho de sua velhice, o filho de um milagre, e os pais podiam ter raciocinado que ele tinha uma obra especial a fazer pelo Senhor e que este cuidaria dele. Mas Zacarias e Isabel não raciocinaram assim. Mudaram-se para um lugar solitário, no campo,
onde o filho não estivesse exposto às tentações da vida na cidade, ou não fosse induzido a separar-se dos conselhos e instrução que eles, como pais, lhe dariam. Desempenharam sua parte quanto a desenvolver no filho um caráter que em todos os sentidos atendesse ao propósito para o qual Deus determinara sua vida. Sagradamente cumpriram sua obrigação. Considerar os filhos como um depósito. Devem os pais considerar os filhos como lhes tendo sido confiados por Deus para serem educados para a família do alto. Educai-os no temor e no amor de Deus, pois o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os que são leais a Deus representá-lo-ão na vida do lar. Considerarão a educação dos filhos como uma obra sagrada que lhes foi confiada pelo Altíssimo. Os pais devem habilitar-se como professores cristãos. A obra dos pais, que tanto significa, é grandemente negligenciada. Pais, despertai da vossa sonolência espiritual e compreendei que os primeiros ensinos que a criança recebe devem ser-lhe dados por vós. Deveis ensinar vossos pequenos a conhecer a Cristo. Esse trabalho deveis fazer, antes que Satanás lance suas sementes em seu coração. Cristo chama as crianças, e estas devem ser conduzidas a ele, educadas nos hábitos de operosidade, higiene e ordem. Essa é a disciplina que Cristo deseja que elas recebam. O pecado jazerá à porta dos pais, a menos que estes se controlem e se preparem para se tornar mestres cristãos sábios e dignos de confiança. Há necessidade de união entre os pais. O marido e a esposa devem estar intimamente unidos em seu trabalho na escola do lar. Devem ser muito ternos e comedidos na linguagem, para não abrirem uma porta de tentação pela qual Satanás entre para obter uma vitória sobre a outra. Devem ser bondosos e corteses um para com o outro, agindo de tal maneira que se possam respeitar mutuamente. Cada qual deve ajudar o outro a trazer para o lar uma atmosfera agradável e sadia. Não devem divergir na presença dos filhos. Sempre deve ser conservada a dignidade cristã. A instrutora especial da criança. A mãe sempre deve ter preeminência nessa obra de educar os filhos. Enquanto sobre o pai repousam graves e importantes deveres, a mãe, pela associação quase constante com os filhos, especialmente durante seus mais tenros anos, deve ser sempre sua instrutora e companheira especial. Uma educação mais ampla. Os pais devem aprender a lição de implícita obediência à voz de Deus, que lhes fala por sua palavra. E, ao aprendê-la, poderão ensinar aos filhos o respeito e a obediência, tanto na palavra como na ação. Essa é a obra que deve ser empreendida no lar. Os que assim fizerem se sublimarão ao reconhecerem que devem elevar os filhos. Tal educação significa muito mais que a mera instrução. Não é aceitável uma obra casual. Uma obra feita ao acaso no lar não suportará um exame no juízo. Os pais cristãos devem combinar a fé com as obras. Como Abraão ordenou a sua casa após si, assim devem eles ordenar a sua. É dada a norma que cada pai deve elevar. Guardem o caminho do Senhor. Qualquer outro caminho é uma vereda que leva não à cidade de Deus, mas às fileiras do destruidor. Examinem os pais a sua obra. Examinarão os pais sua obra de educar e ensinar os filhos e considerarão se têm cumprido todo o seu dever com esperança e fé
para que esses filhos possam ser uma coroa de júbilo no dia do Senhor Jesus? Tem trabalhado de tal maneira para o bem-estar dos filhos que Jesus os possa contemplar no céu e, pelo dom do seu Espírito, santificar-lhes os esforços? Pais, pode ser vossa parte preparar vossos filhos para a maior utilidade nessa vida e para participar, afinal, da glória na vida por vir.